Olá, seja bem-vindo. Como vai você? Namastê. Eu vejo você. Você sabia que Allan Kardec foi iniciado na maçonaria? Você sabia também que o nome dele realmente também não era esse de batismo? Então, a verdade sobre Allan Kardec é que ele baseou a sua doutrina nos princípios maçônicos, pois a profunda influência dos princípios maçônicos sobre a doutrina do kardecismo, é explicada pelo fato de o irmão Kardec ter sido iniciado em nossos segredos antes de se tornar o edificador do espiritismo. Mas nossos segredos, como assim? Sim, posso falar com propriedade sobre o assunto, pois também fui iniciado nessa ordem alguns anos atrás. Bom, como disse antes, Allan Kardec ele não era brasileiro, ele nasceu na França, né? Alguns pensam que ele é brasileiro, mas ele não foi brasileiro. E na verdade ele nasceu em Lyon, na França, na Europa, em 3 de outubro de 1804. E o nome desse irmão é Léon Hippolyte Denisard Rivail, mundialmente conhecido como Allan Kardec, edificador do espiritismo, e ele iniciou seus estudos em sua cidade natal. E esses estudos acadêmicos foram concluídos em Pestalozzi, na Suíça. Inicialmente foram em ciências e letras, depois em medicina, lá em Paris, onde ele passou para o Oriente Médio, ou seja, onde ele faleceu. Isso aconteceu no dia 31 de março de 1869. Ele foi professor de Física, Química, Fisiologia e Astronomia, lá no Liceu Polimático. Paralelamente, ele foi iniciado na maçonaria junto à grande loja escocesa de Paris e começou a estudar lá os fenômenos espíritas que, na passagem das décadas de 1840 e 1850, eram um dos assuntos mais discutidos na América do Norte e também na Europa, em razão de uma descoberta do espiritismo que aconteceu nos Estados Unidos e que tratava da possibilidade da comunicação entre seres daquelas e também de outras encarnações. Nesses estudos surgiu a sistematização teórica do espírito, que foi chamada de kardecismo. Essa descoberta provocou naturalmente ceticismo em uns e desaprovação em outros, mas também a adesão de um número cada vez maior de pessoas no mundo todo. Com isso, a crença na comunicação com os espíritos se expandia largamente, mas também sem nenhuma base teórica, sem nenhuma experiência científica. Foi aí que surgiu a valiosa contribuição do irmão Léon Rivail, que em 1854, aos 50 anos de idade, passou a frequentar as sessões espíritas, com o objetivo de apurar a legitimidade daqueles fenômenos. Isso com todo rigor e com toda a objetividade dos métodos científicos positivistas, já que era adepto ao positivismo e também usava os métodos maçônicos do espiritualismo. Bem, ele publicou então em 1857, como o primeiro resultado de seus estudos, o Livro dos Espíritos, definindo o espiritismo como a doutrina que tem como princípio a possibilidade e conveniência de comunicações entre o mundo material e o mundo das entidades espirituais desencarnadas. Com a nova descoberta, veio também a mudança do nome, né, e uma intensa atividade apostólica com base nesse princípio. O irmão Léon Hippolyte Denisard Rivail descobriu que na encarnação anterior teria sido um druida e por isso passou a adotar o nome de Allan Kardec, nome dado a ele na maçonaria, pois a maçonaria também pode dar um outro nome ao iniciado depois que ele conclui a sua iniciação. Bem, aí ele começou a desenvolver uma intensa atividade apostólica, divulgando o espiritismo, divulgando conhecimentos e não dogmas espirituais. Ele dizia em sua peregrinação que era apenas o
sistematizador e não o inventor do Espiritismo. E para se justificar sobre isso, ele dizia: vi, observei, coordenei e procuro trazer compreensível aos outros o que eu mesmo entendi. Em 1858, ele fundou a Revista Espírita com o objetivo de divulgar os fatos e a doutrina espírita, publicando assim manifestações materiais e ou intelectuais que eram obtidas em sessões que os colaboradores tiveram ocasião de assistir pessoalmente, ocorrência de lucidez, sonambúlica e de êxtase, bem como previsões e pressentimentos, fatos relativos a poderes ocultos atribuídos, né, certa ou erradamente, né, a determinados indivíduos, e também lendas e crendices populares, ocorrências de visões, aparições, enfim, fenômenos psicológicos especiais que acontecem ou aconteciam no momento do espiritualismo. Bom, Allan Kardec teve todo esse empreendimento por vontade própria porque queria trazer legitimidade ao espiritismo. Desejava ansiosamente que pessoas mal intencionadas, pessoas levianas, não usassem o espiritismo para favorecimento pessoal, o que acontecia na época e acontece nos dias de hoje também. E esse é um dos motivos que nós colocamos aqui esse conteúdo, porque algumas pessoas devem ficar, né, um pouco assim duvidosas a respeito dessa matéria. E por isso trazemos o seguinte entendimento: quando um espírito de luz ele encarna em alguém ou faz conexão com esse alguém, você jamais vai ouvir dele coisas negativas como acusações, como condenações, como imputações de medo a você ou a outra pessoa, dizendo que você vai ter que pagar essa dívida, que você vai enfrentar um mago negro, ou que você vai, não sei, para um outro planeta, ser deportado para um outro planeta. Não foi essa a intenção de Allan Kardec. E alguns que se dizem encarnados, né, reencarnação de Allan Kardec, que possam trazer essas coisas, desconsidere, delete da sua mente, pois não está ali esse nosso irmão encarnado tendo em vista o seu amor intenso. Tudo que não for, ou tudo que não advier do amor, não dê atenção, pois com certeza isso vai ser uma grande enganação. Nosso intuito é dar um norte para os nossos ouvintes, para que eles possam guiar a sua pesquisa e guiar o seu caminho em direção à evolução espiritual e à expansão de consciência. Bom, espero que tenham gostado. E para finalizar, a pessoa que continuou a obra de Allan Kardec foi um outro maçom. Tá? Ele também era francês e deu prosseguimento à sua pesquisa, tá? E ao seu legado. Espero que você tenha gostado desse nosso conteúdo. Não esqueça de curtir e também de nos ajudar com o nosso trabalho. Namastê. Eu vejo você.